é o professor José Figueiredo, professor auxiliar da classe Jovens da Primeira Igreja Batista Irajá, e hoje eu terei o privilégio de conduzir com vocês a lição 11 da revista Tiago, A Fé em Ação, que trata sobre a origem dos conflitos e como vencê-los. Tá? E antes de nós começarmos, eu queria convidar você a orar comigo, pedindo a direção de Deus nesse estudo. Oremos. Senhor, eu venho pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, e que a vontade do Senhor seja feita nesse estudo, Pai, que possamos aprender o que vem do coração do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu quero começar essa lição lendo o versículo-chave dessa lição, que é Tiago 4:1, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, hoje nós vamos dividir a lição em 3 partes, tá? A primeira parte vai ser a origem dos conflitos, a segunda, o efeito dos conflitos, e o terceiro, como vencê-los, tá? Então nós vamos estar usando hoje a nossa revista Tiago, A Fé em Ação, e vamos estar usando também a Bíblia NVI. Quero convidar você a pegar o seu material para nós começarmos essa lição e sermos tremendamente abençoados pelo Senhor. Como introdução, eu gostaria de ler para vocês um conceito sobre conflito, que diz assim, olha só o conceito. O conflito é o estado provocado pela coexistência de 2 estímulos que disparam em ação mutuamente excludente. Parece que é algo assim, um conceito difícil, mas não é. Conflito nada mais é do que 2 vontades diferentes que querem impor a sua vontade ali para poder decidir, definir que aquela será a vontade. Isso é um conflito. Nós temos aí conflitos de guerra, conflitos entre partidos e tantas coisas, mas hoje, especificamente, nós vamos tratar do conflito interpessoal, que é o que acontecia lá na igreja de Jerusalém, tá? E onde há pessoas, há conflito. Isso aí é fato. E por isso que Tiago nos traz esse capítulo 4, do 1 ao 10, para tratar desse assunto, para a igreja, tá? Então, o primeiro tópico que nós vamos tratar é a origem do conflito. E quero convidar você a ler comigo mais uma vez Tiago 4:1, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então Tiago fez uma pergunta retórica. Ou seja, ele mesmo respondeu a pergunta dele com uma outra pergunta. Ou seja, a origem dos conflitos, a origem do conflito interpessoal, ela vem da carne. Então, quando nós entendemos isso como igreja do Senhor, quando nós temos essa noção, nós sabemos que quando há um conflito, e quando eu entro nesse conflito, quando eu atuo nesse conflito para poder impor a minha vontade, significa que eu estou deixando a vontade de Deus de lado e estou fazendo com que o meu eu, a minha vontade, seja colocado nesse conflito, nessa situação. Então, é isso que Tiago explicou para a igreja. Tiago colocou a origem dos conflitos vem das paixões da carne que há entre vocês. E algo importante nós entendermos, quando nós aceitamos Cristo, nós temos uma vida nova e principalmente a mente de Cristo. Isso aí é fato, tá? Então, quando Tiago escreveu para a igreja, Tiago colocou: vocês têm a mente de Cristo. E a mente de Cristo gera fruto do Espírito. Há algo importante também que eu queria colocar também, assim, salientar nessa questão da origem dos conflitos. Todo conflito é mundano. Todo conflito vem do mundo. Ou seja, o que gera o conflito, aquilo que age no conflito, é tudo uma relação do mundo. Então, por isso que Tiago vem Tiago vem nos explicar que quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo.
Outra coisa também interessante é que o conflito ele começa no interior do homem. O conflito ele é gerado no interior do homem. Olha só o que diz Marcos 7:21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Ou seja, a origem do conflito vem do interior do homem. Bem, dentro da origem do conflito, existem duas forças aliadas que atuam diretamente com essa força carnal que nós colocamos, que são duas. Primeiro, a língua, ou seja, como o autor coloca aqui, a língua descontrolada, e o outro é o desenvolvimento da sabedoria humana. Língua descontrolada, nós estudamos na lição 9 com o pastor Jarbas, tá? Se você não viu essa aula, eu convido você a ler no nosso canal aqui da igreja, sobre a língua. A língua, ela vem para poder causar fogo, incêndio. A língua descontrolada, ela vem para poder trazer assim tudo que não faz parte do reino de Deus. E é um problema sério. Ou seja, falamos muito, falamos mal das pessoas, né? Isso aí é um fato. Porém, o apóstolo Tiago nos ensina que esse fator está aliado com a origem dos conflitos. E o outro aliado é a sabedoria terrena. Ou seja, se eu faço parte do reino de Deus, eu tenho que estar buscando a sabedoria em Deus. Por que sabedoria terrena? Por que o autor colocou isso? Porque num conflito, se eu for agir como pessoa do mundo, eu simplesmente partirei para o combate. É assim, o mundo é assim, né? No seu trabalho é assim, no meu trabalho é assim, né? E acontece isso na igreja também. Então, quando o autor coloca que a sabedoria terrena é aliada, significa que quando eu olho para as coisas de Deus, eu tenho uma atitude diferente do conflito. Então, por isso que é importantíssimo nós entendermos que a língua descontrolada e a sabedoria terrena fazem parte da origem do conflito. E que conflito é esse? Conflito interpessoal, entre pessoas, que acontece na sua família, na minha família, acontece no teu trabalho, no meu trabalho, acontece, tá? Então, essa é a origem, a carne, a origem, o eu, o ego, a minha vontade em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Bem, o que acontece externamente reflete na vida do homem, né? Isso aí é fato. E aí, agora nós vamos entrar para o segundo tópico, que são os efeitos do conflito. E que efeitos são esses? São aquilo que quando acontece o conflito e quando o homem de Deus dá brecha para esse conflito, e aí sobre a vida dele, isso externamente, e isso afeta a vida do homem interior. Então, são os efeitos do conflito. Bem, primeiro efeito, eu gostaria de novo de que você pegasse sua Bíblia e lesse comigo, Tiago 4, 2 e 3, que diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seu prazer. Então, o primeiro efeito é frustração espiritual. Ou seja, o que é frustração espiritual? Tem os dois lados. O primeiro lado é que quando o homem de Deus entra num conflito originado pela carne, originado pelo eu, pela sua vontade, a vida espiritual dele desmorona, porque não é possível você servir a dois senhores, isso Jesus já nos deixou. E outra coisa importante
No plano espiritual, os conflitos não levam a nada. Então, é muito importante nós entendermos que no plano espiritual, os conflitos, aquilo que briga, aquelas brigas, aquele mundanismo, não leva a nada. Porque a nossa dependência, ela está em Deus. Então, essa frustração espiritual que Tiago colocou aqui, que vocês pedem e não recebem, é porque a ligação com Deus está cortada. Então, essa frustração e essa frustração do homem para com Deus é a frustração de Deus para conosco também. Deus olhar e falar, está fora da minha vontade, está fora da minha presença. E outra coisa que é importante nós deixarmos claro, que no reino de Deus não tem trambique. O reino de Deus não é carnal. Então, isso tudo leva à frustração, isso tudo sai da vontade de Deus. E eu gostaria, assim, de passar para vocês esse primeiro efeito. O segundo efeito é infidelidade espiritual. Olha só o que diz Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, só a primeira parte, adúlteros. Essa parte de infidelidade espiritual, esse segundo efeito, ele significa o seguinte: foi uma comparação que Tiago fez com o profeta Oséias. Ou seja, o profeta Oséias teve que casar com uma prostituta para mostrar aquela época que de dia ela era mulher certa e de noite ela era prostituta. Ou seja, essa infidelidade com Deus significa exatamente isso. Quando deixamos nos cair no conflito, nós traímos a vontade de Deus, somos infiéis com Deus. Então, os conflitos concordam com os padrões do mundo. Ou seja, os conflitos concordam com como o mundo caminha. E como eu caminho segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Por isso que esse efeito de infidelidade espiritual. O terceiro efeito, inimizade espiritual, que aí no mesmo versículo 4, diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A amizade é a fonte e a forte ligação espiritual. Ou seja, se eu caminho concordando com o mundo, concordando com os padrões do mundo, eu não caminho concordando com os padrões de Deus, porque eu não posso servir a dois senhores. E olha só que coisa séria, né? Que coisa séria é isso. Os conflitos, a origem do conflito é na carne. E se eu estou caminhando na carne, eu sou inimigo de Deus. Então foi isso que Tiago deixou para nós aqui. O mundanismo, ela é a fonte de todos os problemas da igreja. Ou seja, a igreja ela tem um padrão. Qual é o padrão? É a Bíblia, a regra de fé e prática. Porém, quando o mundanismo entra na igreja, ele é a razão de todos os problemas. E por fim, o quarto efeito é a insensibilidade espiritual. Tiago 4, 5 e 6 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E olha só que coisa séria, o pecado é sinal de surdez, sinal de insensibilidade. Quando o homem dá espaço ao conflito, quando o homem coloca o eu, coloca toda essa vontade carnal, significa que ele está insensível, não ouve mais a vontade de Deus, surdez espiritual, e por isso caminha longe da direção de Deus. Por isso eu queria, assim,
dizer para você que está assistindo essa aula como é importante nós agirmos firmes durante o conflito, não aceitar o conflito interpessoal, sabe, de maneira nenhuma, porque o conflito ele é gerado na carne e tem esses 4 efeitos que nós falamos agora. Bem, se eu tenho a origem, tenho os efeitos, mas e agora, quais as soluções para os conflitos? Eu tenho que ter alguma solução, e é o que nós vamos estudar agora. Nós temos 7 soluções que o autor da nossa revista colocou, e eu queria assim seguir, porque são soluções muito boas, muito práticas mesmo. A primeira é sujeição a Deus. Está lá em Tiago 4,7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que é sujeitar-se a Deus? O que é submissão a Deus? É um alinhamento da vontade de Deus. Significa alinhar-se sobre o comando de alguém, uma linguagem militar, é uma linguagem dada sobre subordinação, sujeição, né, de que você está sob o comando de alguém. Segundo, é uma atitude passiva, é uma atitude que você está ali para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. E terceiro, é revestir-se da armadura de Deus, ou seja, quando eu me sujeito a Deus, quando estou debaixo da vontade de Deus, eu me revisto da armadura de Deus, eu busco mais a Deus, eu procuro mais estar com o Senhor. A segunda é resistir ao diabo, no mesmo versículo que diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Significa manter uma posição firme no conflito. Ou seja, significa dizer não, eu não vou entrar em conflito, eu não vou ter conflito interpessoal. É difícil, querido? É difícil. É o nosso dia a dia isso aí. Por isso que nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Agora, uma coisa importante, todas as pessoas estão sobre o domínio de Deus ou sobre o domínio do diabo. E aí? A quem que você quer estar? Quem que você declara que é o Senhor da sua vida? Olha só que coisa séria. Olha só a que ponto chega o estudo que Tiago coloca. Entendeu? Então, por isso que é importante, quando nós tivermos uma situação de conflito, nós nos posicionarmos firmes, resistir ao conflito, resistir ao diabo. Ele fugirá de vocês. Bem, queria também falar mais 2 versículos que diz 1 João 3,8, que diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, posição firme, não peque, sabe? Nós somos filhos de Deus. E o segundo é 1 João 5, 18 e 19, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, quando eu falo de conflito, quando eu falo da origem do conflito, dos efeitos do conflito e como solucionar, eu tenho que me manter firme. Eu tenho que resistir ao diabo, eu tenho que resistir à situação de maneira firme, segundo a palavra de Deus. Eu sou filho de Deus e eu creio que você também é filho de Deus. Bem, agora o próximo tópico é a aproximação de Deus. Ou seja, nós já falamos da sujeição a Deus, falamos de resistir ao diabo, agora a aproximação de Deus, que está lá em Tiago 4,8, que diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que significa aproximação de Deus? Significa estar junto com o Senhor, significa buscar a vontade do Senhor, significa clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, faz a vontade do Senhor na minha vida, Senhor, esteja comigo todos os dias, sabe? Isso que é buscar por meio da palavra de Deus, por meio da oração, sabe? Eu queria assim
convidar você a estar conosco na escola bíblica, lendo a Bíblia nesse ano. Nossa classe toda está envolvida nisso, de ler a Bíblia toda esse ano. Aproxime-se de Deus, porque quando chegar o conflito, Deus está no seu coração, a palavra está no seu coração. E aí você vai tomar uma posição no conflito de não vou entrar em conflito, eu vou orar por você. Bem, o outro tópico é purificação pessoal, que está no mesmo versículo também, que diz assim, vocês pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem seu coração. O que significa purificação pessoal? Significa limpeza e purificação também. Significa abandonar as atividades que eu tinha no passado. Ou seja, purificação significa largar aquilo que eu fazia. Eu entrava em confusão, barraco, não sei o que. Opa, vou me purificar, vou largar isso de lado. Eu não quero mais isso. Senhor, purifica o meu coração. Sabe, isso é importante para nós que somos filhos de Deus. E Tiago está escrevendo para nós. O outro é limpeza interior, que é no finalzinho do versículo, que diz assim, limpem as mãos, pedir ao Senhor para limpar as nossas mentes, para limpar os nossos corações, sabe? Nós passamos por tantas injustiças, que eu passo também, que você passa, e Deus, limpa minha mente, limpa meu coração, para que eu possa perdoar essa injustiça que está acontecendo comigo, sabe? Significa isso. 1 João 3,3 diz assim, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Sabe, meu padrão é Jesus, ele é puro, eu tenho que me purificar dia após dia, pedir ao Senhor essa purificação. E o outro é arrependimento verdadeiro, que diz lá em Tiago 4,9, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Significa afligir, sabe, aquele afligir, Senhor, miserável homem que sou, eu não tenho como vencer essa situação, mas o Senhor tem como vencer. Sabe, que você hoje, caso você esteja passando por uma situação de conflito, ore a Deus assim, arrependa-se, peça a Deus perdão, Senhor, me perdoa, sabe? Significa esse arrependimento verdadeiro. E o outro tópico é humilhação, o último tópico, humilhação. E é interessante que o primeiro sujeitar-se a Deus e esse último humilhação são situações passivas, ou seja, Deus age na minha vida. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E é interessante que vivemos um tempo que é contra isso. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem estar por cima, atropelando no trabalho, pegando vaga e de qualquer maneira sendo promovido, falando mentira, falando isso, falando aquilo. Esse é o nosso mundo. Mas Tiago nos ensina aqui, olha, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então a grande solução do conflito é nós nos humilharmos diante do Senhor. Deus tem algo grande para você, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, sabe? Creia que esse versículo é uma realidade, sabe? Eu não preciso me exaltar, dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, não. Deus é que faz isso, Deus é que é responsável por isso, por fazer isso na minha vida. Bem, então, chegando à conclusão, eu gostaria de ler um texto com vocês, de Efésios 4, de 25 a 30, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu gostaria de concluir essa lição fazendo a seguinte pergunta para você. O que você tem alimentado? O que você tem colocado no seu coração para enfrentar os conflitos? A vontade de Deus ou o mundanismo, ou o mundo no seu coração, para enfrentar os conflitos da vida? Será que eu tenho colocado, como Tiago colocou, nos explicou ali, sujeite a Deus, resista ao diabo, arrependa-se, humilhe-se? Ou será que eu tenho tentado colocar a minha vontade, o meu ego, o meu eu, nas situações de conflito? Sabe, eu queria que você pensasse nisso. Como é importante nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, para que quando nós chegarmos nas situações da vida, nós possamos lembrar essa palavra, trazer essa palavra à memória, para que nos traga esperança diante dos conflitos da vida. Eu gostaria de agradecer você por essa oportunidade que você me deu de estar estudando junto com você. Gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor Carlos, pastor Jarbas, a Glória, o Gilmar e a todos os integrantes da nossa classe de jovens da Primeira Igreja Batista de Irajá, pelo privilégio e pela alegria de nós estarmos juntos. Que Deus te abençoe e não esqueça de orar pela nossa igreja, pela liderança do Ministério Jovem e pela nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Deus te abençoe.